Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí resolver a questão mais difícil, né? Eu achei do processo seletivo de 2022, né? Eu vou refazer porque realmente na outra resolução eu encontrei a mesma resposta, a resposta é 5, né? Vocês já devem ter visto no meu canal, mas eu vou refazer porque durante a resolução eu falei algo errado, né? Não interfere na resolução, mas o que eu falei estava errado, por isso eu vou corrigir, né? Vamos lá, em um triângulo ABC, tal que AB mede 6, então você tem um AB aqui, né? Esse segmento que começa aqui, né? E vem até aqui, esse AB mede 6 e o BC mede 9, então BC, esse outro segmento aqui mede 9, como está representado aqui, beleza? Então eu tenho 9 e tenho 6 aqui, certo? Ele depois fala que AB é 3 vezes AM, então AM é 1/3 de AB, então eu tenho que esse pedacinho aqui é 1/3 do lado, e 1/3 de 6 é 2, então esse pedacinho mede 2, de M até A, e esse pedacinho mede o dobro de 2, o dobro de 2 é 4, 4 com 2, 6, beleza? Beleza. Da mesma forma, eu tenho o lado de lá, BC é 3CN, né? Se BC é 3CN, CN é igual a BC sobre 3, ou seja, 1/3 de BC. Significa o que? 1/3 de 9 é 3. Então, o pedacinho de baixo aqui é 3, automaticamente esse outro pedaço aqui é exatamente 6, que é o dobro de 3. 3 e 6 dá 9. Beleza? Beleza. Perceba que eu fiz um desenho aqui ampliado, porque eu vou estar utilizando esse desenho daqui a pouco, tá? Além disso, perceba que MN, esse segmento é paralelo a esse, o MN é paralelo ao AC, e o I é o incentro. E quando a gente fala de incentro, tem uma propriedade extremamente importante. Qual é a propriedade mais importante do incentro? Que esse incentro, esse I, ele vai ser o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Então, vai ter uma circunferência dentro do triângulo que vai tangenciar o triângulo em alguns pontos aqui, certo? É como se estivesse tangenciando nesse desenho meu, que esse aqui está um pouquinho mais amplo. Tem um ponto de tangência aqui, tem um ponto de tangência mais ou menos aqui e um ponto de tangência aqui. Eu estou destacando em vermelho os pontinhos de tangência dessa circunferência de centro em I. Beleza? Beleza. E além disso, quando você tem essa circunferência inscrita no triângulo, você tem uma outra característica extremamente importante, você tem outra propriedade extremamente importante. Qual é a propriedade que você tem importante aqui nesse caso, né? A propriedade é que, né, caso seja necessário, muita gente utiliza e pensa sobre ela, né, é que esse pedaço aqui vai de um ponto externo à circunferência até o ponto de tangência. Eu não sei quanto vale, eu chamo ele de X. Esse pedaço é igual a esse outro pedaço, que é do ponto externo até o ponto de tangência. Então, esses dois pedaços são iguais, né? Da mesma forma, eu tenho esse outro pedaço aqui, ó, que é considerando o ponto de tangência, o ponto externo, o ponto C. Do ponto C até o ponto de tangência, eu colori em verde. É a mesma medida que essa daqui. Então, eu posso chamar essa medida de Y, por exemplo. E eu teria que X mais Y vale 9. Tá, mas não vai me adiantar em muita coisa, não. E da mesma forma, né? Concluindo aqui, essa propriedade aqui, né? Eu tenho que essas duas medidas vermelhas aqui, né? Por exemplo, eu posso chamar essa medida aqui de Z, né? E essa medida do ponto de tangência até o ponto externo também são iguais, né? Ponto externo, ponto de tangência, ponto externo, ponto de tangência, saindo do mesmo ponto externo, né? Tem as medidas iguais. Só que o segredo dessa questão não está nessa propriedade, e sim nessa outra propriedade aqui, que é o que? Vou até deixar um pouco mais grosso aqui para vocês entenderem. Olha só. Esse segmento, esse I é uma bissetriz, é o encontro das bissetrizes. Então, esse segmento vermelho escuro é uma bissetriz.
E além disso, o que acontece? Lembre-se que esse lado aqui, esse segmento MI, ele é paralelo ao segmento de baixo, o segmento AC. O MN é paralelo ao AC. Então, esse ângulo aqui, né, por alternos internos, ângulos alternos internos, como eu tenho lados paralelos, é o mesmo desse daqui. E como eu falei anteriormente, esse segmento ele é uma bissetriz. Então, se ele é uma bissetriz, eu tenho o outro lado aqui, né, o outro ângulo aqui igual. Então, ó, esse ângulo azul foi replicado aqui para baixo, certo? Por teorema de ângulos alternos internos. E esse outro ângulo aqui, ele como que fala? Ele é igual, porque ele é bissetriz. Então, esse segmento vermelho aqui, ele é bissetriz. Se ele é bissetriz, ele divide o ângulo em dois, né? Ele corta o ângulo na metade. Então, esse ângulo é igual a esse. Qual é a lógica, então, dessa questão? Esse pedacinho aqui, esse ângulo, é igual a esse ângulo. Logo, esse triângulo, ele é isósceles, né? Ou seja, esse lado aqui tem que ser igual a esse segmento aqui, certo? O que eu estou querendo dizer? Vou escrever para ser mais claro o que eu estou falando. Claramente, por essa prova, vocês estão percebendo claramente que AMI, que o triângulo AMI é isósceles, né? Isósceles, dois lados iguais. Quais são os lados iguais? Pela questão do ângulo aqui, você tem AM é igual a MI. Mas a M eu já tenho. A M aqui do lado, ó, é 2. Ele falou lá no início, aquela questão do 1/3, né? Então, o AM vale 2. Então, o MI também vale 2. Então, o segmento que vai do M até chegar no I, esse segmento aqui do M até o I também vale 2. Porque esse segmento MA também vale 2. E esse triângulo aqui, que eu acabei de colorir em vermelho, é isósceles. Certo? A gente faz de forma análoga do outro lado. Essa retinha verde que eu estou fazendo aqui, ela está passando pelo I. I é em centro. Em centro é bissetriz. Então, se é bissetriz, galera, então significa que esse ângulo é igual a esse ângulo. Certo? Como essa reta aqui é paralela à de baixo aqui, então esse ângulo pode ser replicado aqui em cima. Como eu tenho dois ângulos iguais, então esse triângulo aqui também é isósceles. O que nos dá de informação que esse pedacinho de segmento, que é o segmento NC, que lá anteriormente a gente sabe que NC vale 3, esse segmento pode ser replicado para cá, é igual ao NI, ou seja, o que a gente está fazendo dessa vez, né, no lado direito, o triângulo INC é isósceles. Se ele é isósceles, nessa configuração dele aqui, você percebe claramente pela questão angular, né, digamos assim, podemos dizer base, o lado NI é igual ao lado NC. E o lado NC eu já tenho que é 3. Então, esse outro pedaço, que é o NI, é 3. 3 com 2, eu tenho o valor de M até chegar a N. Por isso, resposta de fato, 2 mais 3, 5. Essa é a resposta correta. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto.